Novas luzes misteriosas aparecem no céu e apavoram moradores de São Paulo. O aumento desses fenômenos, principalmente aqui no Brasil, está sendo uma constância, principalmente do ano passado para cá. E quanto mais o tempo passa, mais nós estamos vendo registros, relatos, e essas luzes continuam intrigando as pessoas, que ficam se perguntando, afinal de contas, o que é isso? Seriam satélites do Elon Musk? Provavelmente é isso que o Sérgio Sacani vai dizer. Seria lixo espacial ou de fato se trata de outra coisa? Fala, meus amigos, como sempre, uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. E eu quero falar com vocês hoje sobre essas luzes que estão aparecendo agora nos céus de São Paulo. Alguns dos principais meios de comunicação já estão noticiando e nós já vamos falar e nos aprofundar exatamente sobre isso. O que seriam essas luzes? Antes de continuar, pessoal, eu quero reforçar aqui, lembrando a vocês que na segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, nós teremos uma live aqui com o ufólogo Edson Boaventura. Então vocês não podem perder, nós vamos falar sobre os principais casos da ufologia brasileira e vamos discutir outras questões também. Então já deixa marcado aí na sua agenda pessoal, temos esse encontro marcado às 8h30 da noite aqui no canal O Documentarista, uma live maravilhosa com o Edson Boaventura. Tá aqui, noticiado pela Band FM, como vocês podem ver aí, luzes misteriosas no céu intrigam moradores de São Paulo. OVNIs. Moradores da Zona Sul de São Paulo registraram luzes estranhas se mexendo e brilhando no céu. Cara, não adianta, toda vez que fala Zona Sul de São Paulo, automaticamente eu já me lembro do saudoso Sabotagem, que já está em um bom lugar. Na Zona Sul, cotidiano difícil, mantenha o proceder, se não manter tá, e a rima. O UOL também noticiou sobre essas luzes, né? OVNIs, luzes piscando no céu de São Paulo intrigam moradores. Os especialistas, o que eles estão falando sobre isso? Um abraço especial, principalmente pro pessoal do Extremo Sul, né? Eu já cantei muito rap aí no Grajaú, no Parque Santo Antônio, então um grande abraço aí pra toda a rapaziada, pros manos, pras minas que vivem aí nessa região do Extremo Sul da nossa querida São Paulo, tá? Moradores de bairros da Zona Sul de São Paulo registraram a presença de luzes misteriosas no céu na noite de quinta-feira, no dia 23. Algumas pessoas chegaram a fotografar e filmar as luzes e postar nas redes sociais, a maioria com dúvidas e querendo saber se outros moradores também viram o suposto fenômeno. Bom, o que teve de morador da cidade de São Paulo que viu, mas não registrou essas luzes, né? Me procurando lá no Instagram pedindo para eu comentar a respeito disso, não tá escrito no gibi. Obviamente, muitas pessoas viram. Algumas pessoas se preocupam em registrar, outras apenas em observar. Os relatos descrevem a aparição de luzes piscantes e em movimento no céu, em formato de caneta. A impressão que dá é que essas luzes, elas estão subindo, não caindo. Então, podemos bater o martelo que essas luzes são OVNIs? Bom, bater o martelo eu não sei se dá. Agora, eu posso dar a minha opinião sobre isso, ok? A única coisa que dá para bater o martelo agora é que, baseando-me em várias questões, em vários fatos, não dá
muito menos para afirmar que essas luzes é lixo espacial ou que seja satélite. Se fosse para apostar as minhas fichas no que seriam essas luzes, eu não apostaria na questão de satélites ou de lixo espacial. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não receberam nenhuma ligação sobre o assunto. Por isso mesmo, não tem registro da ocorrência. Bom, esse é um tipo de comportamento estranho. Obviamente que se as pessoas enxergam algo no céu, que é uma anomalia, alguém vai ligar para as autoridades e vai passar o relatório e vai falar o que está vendo. É muito estranho as autoridades alegarem que não receberam nenhuma espécie de telefonema falando sobre essa questão. Ora, meus amigos, nós estamos falando de luzes estranhas na maior metrópole da América Latina. Isso aí só dá margem para teoria da conspiração ou chegarmos à conclusão de que as autoridades querem abafar o caso. O UOL também abordou sobre essas luzes, vamos ler aqui a matéria da UOL. As luzes não faziam parte de um fenômeno astronômico, segundo especialistas ouvidos pela UOL. É um balão com LEDs super comum hoje em dia, segundo o Marcelo de Sico, que é astrônomo e membro do grupo Exos, ou Exas, sei lá. Essa questão de balão meteorológico é algo que, por mais que seja verdade, nós já puxamos aquela carta, sabe, da desconfiança. Porque, no caso Roswell, a desculpa era balão meteorológico. Em vários casos de OVNIs aí sem explicação, fazendo velocidades, fazendo manobras em velocidades impressionantes. Ah, é balão meteorológico. No caso desses OVNIs aí, ou dessas luzes, né? Pode ser balão de LED? Pode, mas muito estranho. Primeiro, é muito estranho as autoridades alegarem que não receberam nenhuma ligação sobre isso, tá? Outra coisa que faz eu acreditar que algo estranho pode estar por trás disso é o fato de o especialista que foi ouvido pela UOL ser categórico em dizer, olha, não é nenhum fenômeno meteorológico. Essa seria, tá? Uma ficha que eu apostaria. Eu iria dizer no final do vídeo para vocês, olha, isso aí pode ser muito bem um fenômeno meteorológico desconhecido, não catalogado, é raro, mas pode acontecer, como por exemplo os pilares de luz, que são fenômenos meteorológicos assustadores, raros e muito bonitos, que as pessoas até confundem com lasers de naves alienígenas querendo abduzir pessoas. E aí o cara fala que não é fenômeno meteorológico. As autoridades alegam que não receberam ligações falando sobre as luzes. E o cara já joga de cara aí que é um balão de LEDs. Não sei, eu acho que eu já fico desconfiado. O cara pode ter até razão sobre isso, mas eu fico tremendamente desconfiado. Até porque esses especialistas aí, principalmente como Sérgio Sacani, eles, né, são conhecidos por sempre falar, né? Não, isso sempre desmistificar, sempre desmentir alguma coisa. Ou seja, muitas vezes esses caras realmente acabam destruindo narrativas mentirosas, e isso é louvável. Agora, muitas vezes esses caras, eles se apegam a essa confiança que a mídia, que as pessoas deram pra eles, né, pra simplesmente jogar no descrédito algum possível caso real. Como nós vamos relembrar daqui a pouco aqui que eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito estranhas que aconteceram. E aqui a UOL, ó, ela reforça aquela informação da Band, tá? Soltar balões é um crime com pena de 3 anos de prisão. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que nem a Polícia Militar, Ambiental, nem o Corpo de Bombeiros receberam ocorrências sobre o assunto até amanhã de hoje. Muito estranho isso, tá? A impressão que dá é que essas luzes estão subindo, tá? E isso aí realmente poderia facilitar o entendimento ou nos levar à compreensão de que seja um balão, que alguém soltou alguma coisa aí. Mas o fato das autoridades não receberem nenhuma ligação já me deixa intrigado. Por mais que seja um balão meteorológico, meus amigos, o pessoal já deve ter recebido orientações, para não dizer nada. O pessoal as autoridades já estão completamente armadas no sentido, não no sentido literal da coisa, mas no sentido simbólico de precaução, de negar o fato, de negar o fenômeno, de evitar falar sobre o que está acontecendo. Pois, somente em 2023, esse não é nem de longe o fenômeno mais estranho que aconteceu até o momento em 2023.
Vocês devem se lembrar de um vídeo que eu fiz falando sobre esse caso aqui. Ó, lembram disso aí, ó? E aí? Teve gente dizendo que isso aí era balão, que era balão junino, que era alguma coisa. Olha como é que a coisa voa. E os caras deram uma explicação pra isso. É absurdo. Ó, olha a variação de velocidade. Olha a forma como aqueles objetos, como aquelas luzes se movimentam. E os caras querendo dizer que isso aí é balão de São João, que isso aí é balão junino. Ainda mais ali, naquela região, né? Onde antigamente aconteceu o tal do fenômeno chupa-chupa. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada aí. Em resumo, o fenômeno chupa-chupa eram objetos voadores não identificados, luzes que iam atrás das pessoas e simplesmente puxavam o sangue delas. Usava alguma espécie de laser, uma coisa assim, e através de uma luz tirava sangue das pessoas. Tem foto disso, pessoas com marca, vários depoimentos, e por isso que as pessoas têm medo lá quando essas luzes aparecem. Olha aqui, ó, recentemente, né, no sul do país, só que nós não estamos falando de Porto Alegre, nós estamos falando agora de Santa Catarina. OVNI, pilotos relatam presença de luz estranha durante voo em Santa Catarina, tá? Uma luz estranha no céu chamou a atenção de pilotos de um voo de São Paulo para Porto Alegre. O incidente foi registrado em uma conversa entre tripulação de um voo da Azul e profissionais do Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre. No diálogo, os pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de avião. No entanto, o controle de tráfego aéreo afirma que não havia outras aeronaves na região de acordo com os radares. Ora, que objeto é esse que sai de radar, gente? Na linguagem técnica, observações desse tipo são consideradas objetos voadores não identificados ou OVNIs. A CNN entrou em contato com a Azul, que respondeu em nota que os tripulantes seguem rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. A companhia afirmou ainda que o incidente foi comunicado às autoridades. Bom, pessoal, tem algo de estranho acontecendo. Isso não quer dizer que o que nós vimos agora em São Paulo seja um OVNI. Não quer dizer isso, tá? Um fenômeno meteorológico desconhecido, eu poderia até achar que talvez, possivelmente poderia ser, principalmente por conta de tempestades solares e tudo mais. Agora, os pontos que eu ressaltei me alimentam uma grande desconfiança de que há uma preocupação de abafar os casos do fenômeno aqui no Brasil. Do jeito que a coisa tá andando, meus amigos, tudo pode acontecer. Mas agora eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e espero vocês amanhã aqui no nosso próximo encontro.